Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do discurso do Alexandre de Moraes, que ele disse que o Brasil não vai se submeter aos inimigos internos e externos da democracia e coisa e tal. O que ele está querendo dizer com isso? Que o Brasil não vai pegar a ajuda da China e da Rússia, como o Lula está pretendendo, né? Porque eu fiquei na dúvida. Tem gente achando que ele está falando dos Estados Unidos, mas isso não faz nenhum sentido. Os Estados Unidos estão ajudando a democracia aqui no Brasil, está ajudando o direito fundamental, o direito humano básico, que é a liberdade de expressão aqui no Brasil. Enfim, eu não sei qual foi a pataquada que o Alexandre de Moraes está falando aqui, mas eu garanto para vocês uma coisa, essa macheza dele não vai longe não. Como diz o pessoal aqui do Infomoney, o Alexandre de Moraes, as sanções podem chegar até confisco do salário do ministro. Sabe aquela coisa que ele fez com o Daniel Silveira e tantos outros perseguidos aqui por ele, aqui no Brasil, né, de confiscar toda a renda da pessoa, deixar a pessoa na miséria, sem poder fazer nada, sem poder receber dinheiro? Uma coisa que evidentemente é vetado pelo devido processo legal, a pessoa não sabe se está condenada ainda, aí você tira todos os recursos dela para forçar a pessoa, sei lá, a fazer uma delação, a se entregar, sei lá o quê. Ou seja, o cara pode ser vítima desse mesmo tipo de coisa. Eu espero que não seja, tá? Eu acho que as sanções americanas ao Alexandre de Moraes não serão tão severas assim, mas podem ser. E se o Alexandre de Moraes está achando que o Brasil tem condição de bater de frente com os Estados Unidos, ele não está entendendo o que está acontecendo. A gente vai falar também sobre a visita do Lula lá na França, onde ele foi, entre outras coisas, tentar costurar com o Macron uma resposta contra os Estados Unidos, sendo que eu não sei se vai rolar isso não, eu vou explicar para vocês o porquê. Essa notícia foi sugerida por Eu Sou o Tiririca, Pinta da Angélica no meu pescoço e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Estados Unidos versus Alexandre de Moraes. Sanções podem chegar até confisco de salário do ministro, é o que diz aqui o especialista ouvido pelo Infomoney, o senhor professor da Unesp, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Marcos Cordeiro Pires, né? Os Estados Unidos podem aplicar medidas para impedir movimentações financeiras de Moraes e de familiares dos ministros nos Estados Unidos. Mas ele está falando do salário do ministro aqui no Brasil, né? Então ele comenta aqui, em tese, o banco poderia confiscar até o salário pago a Moraes em algum desses bancos, ou seja, aqui no Brasil. É muito provável a imposição de sanções não apenas contra o ministro Alexandre de Moraes, mas também contra outras autoridades, que na perspectiva da extrema-direita dos Estados Unidos estariam ameaçando a liberdade de expressão, né? De novo, ele diz que, em tese, os Estados Unidos podem forçar os bancos brasileiros a tirar dinheiro da conta do Alexandre de Moraes. Aqui. Acontece que bancos brasileiros, com ações negociadas na Bolsa Americana, também teriam que aderir às restrições por se submeterem à legislação dos Estados Unidos. Né? Para você ter ações negociadas na Bolsa Americana, você tem que concordar com uma série de legislações americanas, e a Lei Magnitsky é uma dessas. Né? Quando os bancos brasileiros foram para os Estados Unidos, ninguém imaginou que um dia no Brasil a gente teria um governo que está desrespeitando a Constituição, que está perseguindo adversários políticos, né, como temos agora. E aí, meu amigo, estou com esse problema agora. Vamos ver o que vai acontecer, porque eu já falei para vocês, quem vai se ferrar nessa são os bancos. Porque você tem alguma dúvida que o Alexandre de Moraes vai dar uma ordem do STF obrigando os bancos aqui no Brasil a entregar o dinheiro para ele? E o que os bancos vão fazer? A maior parte dos negócios dele está aqui no Brasil. Os bancos não têm como desobedecer a lei brasileira. Por outro lado, eles têm uma parte expressiva de negociações nos Estados Unidos. Vão acabar tendo que perder, vão ter que acabar abrindo mão de alguma dessas coisas, vão perder dinheiro de qualquer forma, qualquer que seja a situação, né? Enfim, o artigo aqui é crítico aos Estados Unidos, tá? Fala que não, que o Alexandre de Moraes, por que tem isso? Porque Moraes incomoda o governo dos Estados Unidos, né, que são narrativas, na maioria parte conspiratórias, que dependem da liberdade de expressão nas plataformas, eu não sei o que lá, um monte de... falando besteira, criticando a ação, né? Mas o que ele coloca aqui é muito simples. Sim, o Trump quer atuar contra o Alexandre de Moraes por vários motivos. O principal deles é defender a liberdade de expressão. Isso é um ponto crucial para o Trump lá nos Estados Unidos, de fato. E também por uma certa simpatia ao Bolsonaro aqui no Brasil. Não tenha dúvida que isso também pesa alguma coisa. Agora, o curioso foi o Alexandre de Moraes, antes, né, falando isso daqui. O Alexandre de Moraes fez um discurso muito contundente, dizendo que Moraes disse que o Brasil saberá se defender de ameaças internacionais para defender a democracia. E eu não sei do que ele está falando. Será que ele está criticando o Lula, que falou que foi lá no Xi Jinping e pediu um especialista para
para implementar censura aqui no Brasil, isso é certamente uma ameaça internacional à nossa democracia. Vamos ouvir o Alexandre de Moraes aqui, só para ver esse trechinho rapidinho, vamos falar sobre isso em seguida. Não importa quais são ou quais serão as agressões. Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos da democracia, os inimigos do Estado de Direito. Sejam inimigos nacionais, sejam inimigos internacionais, o país soberano como o Brasil sempre saberá defender sua democracia. Ô Moraes, eu não sei não, tá, mas essa tua fala aí meio que soou uma espécie de desespero, né, porque numa cerimônia de botar a foto dele lá no TSE, uma coisa besteira, uma cerimônia besta, né, ele fala, não, porque o Brasil fará isso, o Brasil fará aquilo. Ô Alexandre de Moraes, você não é o Brasil não, tá, aliás, falando sobre acabar com inimigos da democracia internos, eu acho que você é exatamente um desses que precisa ser tratado, né, com todo o devido processo legal. Concordamos com todo o devido processo legal, mas você é o inimigo da democracia porque justamente você não está respeitando o devido processo legal. Aqui, ó. Aqui a Revista Oeste fala sobre isso. A democracia brasileira saberá se defender de seus inimigos e não sei o que lá. E aí a grande dúvida é o que eles vão fazer exatamente? Porque a lei Magnitsky é uma lei que se aplica só nos Estados Unidos. Não se aplica ao Brasil. Não há nenhum componente extraterritorial dessa lei, né? Ela obriga apenas as empresas lá nos Estados Unidos a seguirem a lei. Se tem empresas brasileiras que se comprometeram a seguir a lei americana, o problema é das empresas brasileiras, elas vão ter que escolher alguma coisa, ou fica no Brasil, ou encerra o trabalho nos Estados Unidos, ou obedece a lei americana aqui no Brasil, ou então vão ser descredenciadas na Bolsa Americana, vão ser descredenciadas no mercado americano. Aí cada banco vai ter que fazer a sua escolha, né? Mas o que o Brasil vai fazer? Vai impor sanções aos Estados Unidos? Vai proibir investimento americano no Brasil? Vai proibir... Vai fazer o quê? Vai impor sanções a bancos americanos que atuem no Brasil, expulsando os bancos americanos do Brasil? Vai ser isso? Eu, sinceramente, não vejo o que o Brasil possa fazer de certo, né? Eu não vou nem falar em questão de guerra militar ou operação militar, porque isso daí o Brasil não daria nem meia hora de guerra com os Estados Unidos, né? Então, ele falando aqui muito macho, né, que pouco importam as agressões, pouco importam quais serão os inimigos da democracia, nacionais ou internacionais, sempre saberá defender a sua democracia. É mesmo, Xandão, não está sabendo nesse momento, né? Porque você é o grande agressor da democracia brasileira e aparentemente a gente não está conseguindo fazer isso sem a ajuda americana. Mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. A grande dúvida que eu acho que ficou na cabeça de todo mundo é: como, Xandão? Ok, muito bonito o seu discurso, não, que vamos nos defender. Vamos defender como? Vai ameaçar os Estados Unidos, vai fazer alguma retaliação aos Estados Unidos, né? E bom, a gente sabe que uma das coisas que eles estão querendo fazer foi a dica que a Globo News deu, né, que a resposta de Lula à ameaça americana tem 3 frentes. Uma frente era atacar o Eduardo Bolsonaro. Não vai acontecer nada, o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos. A outra frente era mandar a embaixadora brasileira falar com o Marco Rubio para reverter a coisa. A embaixadora brasileira não consegue nem falar com o Marco Rubio porque eles não retornam as ligações, porque ninguém se importa com esse regime do Lula aqui no Brasil, né? E o terceiro ponto era uma grande coalizão de países entre a Europa e a América Latina para lutar contra os Estados Unidos, contra essa briga toda e não sei o que lá. E aí o Lula foi lá na França para conversar com o Macron, que não sei o que lá. E eu falei para vocês que essa ideia de que o Lula vai conseguir apoio do Macron, eu acho pouco provável. Pode ser que o Macron faça alguma declaração, né, de soberania, não sei o que lá, e coisa e tal, mas vai ser declaração vazia, meu amigo, porque a França está com seus próprios problemas lá com os Estados Unidos, sabe aquele negócio, ema, cada um com seus problemas, meu amigo. É complicada a situação lá da Europa com o Trump também. Então, no final das contas, eu não acredito que o Lula consiga muita coisa. Até porque, como eu falei para vocês, o Lula peca num ponto básico de achar que a questão da Rússia e da Ucrânia é uma coisa de nada, é um negócio que não interessa para ninguém está preocupado com isso. Enquanto não, na Europa o pessoal está muito preocupado com isso. Você tem uma guerra na Europa, as últimas vezes que isso aconteceu, aconteceram tragédias enormes e ninguém quer que isso aconteça de novo. Então, uma preocupação muito grande dos franceses, tanto de direita quanto de esquerda, é justamente a guerra na Ucrânia. Aí me vai o Lula lá e ainda me dá uma gafe dessa, né? O Lula critica a guerra na Ucrânia e vê a ONU enfraquecida, mas o Macron reforça que... Por quê? Olha só o que o Lula falou. O Lula falou que os dois, a Rússia e a Ucrânia, têm que se decidir pela paz. O Macron em seguida falou, não podemos tratar os dois de maneira similar. O Putin iniciou a guerra e não quer o cessar-fogo. Zelensky aceitou o cessar-fogo em março. Putin recusou.
Ou seja, o Lula sofreu um fact-checking do Macron ao vivo ali. E, de novo, muita gente acha que mas isso é um caso menor, é uma coisa pequena. Não, isso é uma preocupação fundamental lá na França, de muita gente, na esquerda e na direita. Para vocês terem uma ideia, a esquerda parisiense está condenando o título doutor honoris causa que o Macron está dando para o Lula, né? O Lula está ganhando um monte de mimos do Macron lá, vai ganhar o título de doutor honoris causa, vai entrar para a Academia Francesa de Letras, porque vai escolher uma palavra para o dicionário francês. É um monte de besteira que não quer dizer nada no final das contas, né? Mas a esquerda está condenando isso. Por quê? Porque, porra, o Lula está tratando a Rússia aqui, ó. Professores dizem que Lula equipara agressor ao agredido na guerra da Ucrânia. E olha, porque esse pessoal não está acompanhando o que a gente está acompanhando aqui no Brasil, do Lula lambendo o saco do Putin dia sim, dia também lá na Rússia, né? Indo viajar lá, abraçar o Putin carinhosamente, né? É muito mais do que só equiparar a Rússia e a Ucrânia. O Lula está do lado da Rússia, a gente sabe que o Lula está do lado da Rússia e não tem como sair. E isso é um problema muito maior do que o Lula imagina. É por isso que o Lula erra tanto. Ele acha que tá abafando, que não, porque isso é coisa e tal, né? E aí, ó, uma coisa engraçada é isso daqui, ó. E por que o Macron ainda aceitou o Lula lá na França? Né? O que está acontecendo com isso daqui, né? O problema do Macron, como diz o artigo aqui da BBC, é que o Macron também tá frágil pra caramba lá na França, né? Ele perdeu as eleições parlamentares recentemente, ele não vai se candidatar, não pode se candidatar na próxima eleição, mas ele tá com um governo muito fraco, não consegue aprovar nada, popularidade em baixa. Então, a questão ambiental é uma coisa muito cara para o Macron. E daí o Lula foi lá, para o Macron é uma coisa boa receber o Lula, porque, né, fala bem da Amazônia, a causa ambiental, então isso aqui é uma coisa boa. Mas, como lembra a BBC, isso daqui é um abraço de afogados. O Lula está querendo chegar lá para pedir ajuda para o Macron para a questão dos Estados Unidos. O Macron está tão afogado quanto o Lula nessa história e não vai conseguir nada nisso daqui, né? Eu acho que seria ótimo. O Lula tinha que estar aproveitando essa pressão dos Estados Unidos sobre a Europa para fechar o acordo do Mercosul. É o melhor momento possível para fechar esse acordo do Mercosul, o momento em que a Europa está precisando de mais parceiros. Mas aí fica o Lula chegando lá e elogiando Putin e falando bem do Putin, ou seja, totalmente deslocado, um cara totalmente fora da realidade, falando essas besteiras, vai acabar comprometendo essa chance brasileira. Se ele conseguir assinar o acordo do Mercosul, seria uma ótima coisa, né? Mas eu não acredito que isso vá sair, por quê? Porque o Macron tá fraco, o Macron não vai... Mesmo que o Macron diga para ele, não, vamos assinar o acordo, o Congresso francês não vai aceitar isso, né? Então, o que está acontecendo nesse encontro lá é o abraço dos afogados. O Lula não vai conseguir o que ele quer, o Macron não vai conseguir o que ele quer, nenhum dos dois vai conseguir nada no final das contas. E mesmo que consiga, um não vai conseguir ajudar o outro, porque a França está muito fraca ali na Europa, justamente brigando com o Trump. Então, de novo, o que o Brasil vai fazer, Moraes? A democracia, pouco importa quem serão os inimigos da democracia, nacionais ou internacionais. A democracia vai vencer. A democracia sempre vence, Moraes, eu tenho certeza disso. Mas não vai ser com você, não. Você é um dos agressores, você é um dos inimigos da democracia. Você é dos que precisam perder para a democracia florescer de novo aqui no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer com essa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.